Y ya está. Sí. Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a empezar nuestro ciclo de seminarios temáticos aquí de Iberoatur, de universitarios. Hoy nosotros tenemos tres invitados de Portugal. Yo voy a cambiar entre lo portugués y lo portuñol para que todos podáis entender. Antes de hacer una presentación de nuestros invitados, voy a dar la palabra al Juanjo, a Juan José Salado, que es nuestro secretario general de la Iberoatur. Más, en primer lugar, quería mucho agradecer la invitación por la moderación de este ciclo y también agradecer a todos los compañeros que están asistiendo a esta presentación y recordarlos que esta presentación está siendo grabada para que podáis después asistirla y será disponibilizada por Lorena en nuestros canales de comunicación. Bueno, gracias, Juanjo. Cuando queréis, por favor. Bueno, gracias Jaime, gracias a los compañeros que van a compartir esta tarde de Portugal, que vais a compartir esta tarde vuestros conocimientos, vuestras investigaciones con la comunidad iberoamericana. No sé, estando aquí ya mi vicepresidente de Iberoatur, Enrique Sensí, y mi compañera del comité directivo, Leonor Castellanos, de El Salvador, ya no sé si dar yo las palabras de bienvenida, pero de todas maneras las vamos a dar, ¿no? En nombre del comité directivo, por supuesto, Jaime, Antonio, Ricardo, Víctor, agradeceros que vuestra disponibilidad para compartir esta tarde estos momentos que vamos a tener, ¿no? Compartir también que precisamente el grupo de agentes que formáis la red de universidades de Iberoatur, RICESTUR, pues como que sois los más activos, que prácticamente una vez al mes conseguís organizar país a país pues diferentes conversatorios de este tipo con los que estáis compartiendo los avances en vuestras universidades en torno al sector, ¿no? Y eso es muy de agradecer, igual que el resto de los otros 9 grupos de agentes que también están y vienen trabajando en ello. Decir que en estos momentos estamos trabajando también en la organización del 9º Encuentro Iberoamericano de Turismo Rural, al que desde ya os invitamos. Este año va a ser en Huila, en Colombia, del 5 al 10 de noviembre, y aunque vamos con cierto retraso, ya están saliendo las invitaciones a panelistas, las invitaciones a personas que así nos lo habéis pedido, especialmente de universidades latinoamericanas que están interesadas en participar bien con sus profesores, sus alumnos, y están organizando para ello, ¿no? Decir que prácticamente están ya cerradas las temáticas sobre las que vamos a trabajar, dando comienzo por el turismo de estrellas y todo lo que tiene que ver con el astroturismo. También vamos a trabajar y compartir sobre las políticas públicas aplicadas, que se están aplicando en Iberoamérica en torno al turismo rural y el agroturismo. Especialmente vamos a compartir en 2 paneles experiencias o todo lo relacionado con el turismo experiencial y sostenible, que ampliaremos ahí e incluiremos en esa algunas de las áreas que ellos habían propuesto relacionadas con el turismo rural y paz, ¿no? Y finalmente el otro panel que va a conformar la parte académica de este encuentro es el de las tecnologías aplicadas al sector del turismo rural. Especialmente estamos buscando experiencias relacionadas con que estén utilizando la inteligencia artificial, y ya veíamos que en algunas universidades, en algunos casos, se estaban dando ejemplos. Ayer compartíamos de Costa Rica, en otra de Extremadura, en fin. Estamos ahora en ese proceso de conformación del grupo de panelistas. Es verdad que la organización que está a cargo de la gobernación de Huila
tiene interés en que participen los 22 países iberoamericanos, ¿no? Y por eso van a invitar a 40 personas de estos 22 países para participar, tanto bien como panelistas o, bueno, bien también como miembros del comité directivo o científico de Iberatur. ¿Qué más compartir antes de dar comienzo a este seminario? Pues que ya se ha empezado a organizar el 10º. El 10º encuentro, sabéis que se va a desarrollar en Cuba. Y precisamente, tanto en unas reuniones que hemos tenido en mayo, como con ahora recientemente nuestro presidente Humberto López Tirones, pues han empezado ya con bastante tiempo los preparativos. Es decir, que va a estar participando muy activamente en la organización la Universidad Agraria de La Habana, junto al Ministerio de Turismo y junto a Ecotour, que es una empresa pública que gestiona todo lo que es el turismo y el todo tipo de turismo de ahí. La Universidad Agraria, como sabéis, está siendo también muy activa en el grupo de universidades. Contigo, Jaime, está algún miembro de la universidad, Amílcar, quiero recordar, y se ha incorporado a Maite, y sé que tanto con el rector están mostrando mucho interés en la organización, puesto que será una de las sedes del 10º encuentro. La otra será el Jardín Botánico Nacional de La Habana, y promete ser, como este de Colombia, muy interesante. Por tanto, aprovechar la ocasión para informaros de toda esta cuestión. La vais a tener, y ya hay alguna información para ello, en la web de iberatur.org, y a partir de ahí no nos queda más que seguir trabajando con actividades como esta, que vuelvo a agradecer vuestra participación, y especialmente a ti, Jaime, la moderación y la actividad que mantienes en Iberatur, y por supuesto reiterar el agradecimiento, la presencia de Enrique y al honor del comité directivo que nos van a acompañar también. Adelante. Gracias, Juanjo. Gracias a todos una vez. No sé si queréis algunas palabras, Enrique. Hoy las ponencias son portuguesas, para compartir con nosotros tu sentimiento. Olá, boa tarde. Estão-me a ouvir? Sí. Sim? ¿Escuchan? Bueno, buenas tardes a todos, en particular a ti, Jaime, y gracias, y a Juanjo y a Leonor y a todos que están aquí, a Carolina también, a todos. Y bueno, nada, desear que sea una buena sesión de partida, de aprendizaje, y que esta ilusión de seguiremos trabajando en este tema de turismo y de compartir este trabajo que se hace un poco en los dos lados del océano, que se va, bueno, siguiendo, que se va reforzando, porque es de interés para todos y para nuestras poblaciones. Y bueno, muchas gracias y una buena sesión. Y a ti, Jaime, muito obrigado. Obrigado, Enrique. Entonces vamos a empezar nuestras ponencias. Hoy con un seminario con un caso de estudio, Maceira, Embaixadores da Aldeia, Portugal. Vou apresentar uma breve nota biográfica dos nossos convidados. Teremos connosco hoje o professor Vítor Roque. O professor Vítor Roque é doutorado em Ciências e Tecnologias da Comunicação pela Universidade de Aveiro. É também professor no Instituto Politécnico da Guarda desde 95 e investigador integrado de um conjunto de centros de investigação, do qual se destaca o Tech and Art, mas também o CITUR, um centro de investigação, de desenvolvimento e inovação em turismo. Tem desenvolvido a sua atividade nas questões centradas na área da comunicação, inovação, turismo, smart cities, smart tourism e social media, e, para além disto, tem um conjunto muito vasto de publicações nestas diferentes áreas. Participa em vários projetos de investigação relacionados com essas mesmas áreas. Atualmente é professor no Instituto Politécnico da Guarda, mas atualmente é presidente do Conselho Técnico-Científico da Escola Superior de Turismo e Hotelaria e membro do Conselho Geral do Politécnico da Guarda. Teremos connosco também o professor Ricardo Guerra, é doutorado em Turismo, Lazer e Cultura pela Universidade de Coimbra, desde 2016, ano em que terminou o seu doutoramento. Realizou uma tese ligada ao turismo de saúde e bem-estar e estratégia de desenvolvimento local,
e concluiu o mestrado em Gestão e Desenvolvimento do Turismo e a licenciatura em Gestão e Planeamento em Turismo, ambas na Universidade de Aveiro. Tem um título de especialista em hotelaria e restauração, assumiu várias funções de coordenação e gestão fora do âmbito da academia, nomeadamente em algumas empresas bem conhecidas em Portugal, mas também numa das maiores, ou se não a maior, associação relacionada com a restauração e hotelaria em Portugal, a Agaresp, mas também nas Termas das Caldas da Cavaca, no município de Aguiar da Beira, enfim, entre outros. É hoje docente no Instituto Politécnico da Guarda, onde é professor adjunto na Escola de Turismo e Hotelaria desse mesmo instituto, e hoje é coordenador das licenciaturas em Gestão Hoteleira e de Restauração e Catering. Para além disto, é também autor de várias publicações, nomeadamente livros, capítulos e artigos, e também orienta algumas teses de doutoramento e orientou e orientou dissertações de mestrado nestas áreas de formação. Depois temos connosco o Dr. António Oliveira, que é mestre em treino desportivo para crianças e jovens pela Universidade de Coimbra. Em 2012 iniciou um trabalho com a Associação de Maceira e desde 2016 que coordena projetos na área do turismo, desenvolvimento comunitário e juventude e desporto. Portanto, queria agradecer a vossa presença para explicar um pouco a forma como estes seminários se desenvolvem. Nós temos cerca de 60 minutos de apresentação, 70 minutos, e depois teremos aqui a oportunidade de colocarmos algumas perguntas junto de quem nos está a ouvir, podermos responder então, ou até uns comentários, algumas reflexões que podem ser partilhadas. Eu penso que já podem partilhar o vosso ecrã. Daria então a palavra ao Ricardo, que será o nosso primeiro ponente, digamos assim, desta sessão, e queria agradecer mais uma vez o vosso trabalho e o vosso tempo. Ok, Jaime, muito obrigado. Em nome dos meus colegas, dos três, né, temos aqui hoje uma parceria tripla para a apresentação deste projeto. Nós gostaríamos muito de agradecer o convite à Iberotour, ao Comitê Diretivo e a todos os seus membros, portanto, por este convite. Em particular, neste caso, se calhar a Universidade de Évora e a Universidade da Extremadura, que estarão mais ligados a este encontro, mas a todos os membros. E dizer que é um prazer participar, até porque inicialmente foram apresentados aqui vários eixos de desenvolvimento que vocês estarão a trabalhar em termos de rede, que nos parece que ligam muito bem com aquilo que é o estudo de caso que nós vamos trazer hoje. Porque está muito ligado ao turismo rural, portanto, territórios de baixa densidade, ao turismo experiencial, ao turismo sustentável e também às tecnologias. E pronto, e depois mais à frente, quando houver essa apresentação mais pormenorizada do projeto, irão ver que está muito ligado àquilo que tem sido aqui os vossos eixos de interesse, de investigação. Pronto, este é um projeto que realmente é uma parceria muito win-win, muito benéfica para nós, enquanto instituição de ensino superior, porque nós ligamos aqui à academia àquilo que são os nossos parceiros locais do território. Portanto, e nós tivemos aqui este convite, também foi um desafio muito interessante que nos foi lançado pela Associação de Maceira, que o António representa, e que desde a primeira hora que começamos a trabalhar em conjunto tem sido excelente. Pronto. E o projeto também é muito interessante, acho que é um bom exemplo de uma pequena localidade que pode fazer maravilhas desde que todos estejam a trabalhar nesse sentido. E, portanto, nós próprios aqui, enquanto elementos do Politécnico da Guarda, também nos tornamos, de certa forma, embaixadores aqui desta aldeia. Nós somos mais os embaixadores externos, porque já temos vindo a apresentar este estudo de caso até a nível internacional, em conferências, e, portanto, hoje também temos esta oportunidade de dizer que tem sido também muito benéfico por aí. Pronto, eu em termos de apresentação, pronto, os slides eles estão em espanhol para que, embora nós iremos fazer a apresentação em português, tentarei falar um pouco mais devagar. Não sei se será o melhor para a compreensão, mas temos os slides todos em espanhol para que vocês consigam também acompanhar da melhor forma. Pronto, em termos de apresentação, nós temos dividido isto em 4 pontos. Serei eu a apresentar, será aqui, sendo isto um exemplo de turismo de base comunitária ou turismo comunitário,
e de territórios de baixa densidade, eu irei fazer um enquadramento desta temática. Depois, o António irá fazer então a apresentação concreta do projeto e depois o Vitor Roque irá fazer a apresentação dos resultados que nos foram solicitados em termos de estudo de avaliação de impacto deste projeto. E daí a nossa ligação a este projeto passou essencialmente por aí. E depois o António, no final, irá nos dar também algumas perspectivas do que é que foi os resultados e em que é que eles depois o que é que eles nos vão levar agora no futuro. E as perspectivas são muito, muito boas. Depois o António, eu já estou aqui a criar algum suspense, mas depois o António fará essa apresentação daquilo que se pretende para o futuro. Portanto, isto é para ter continuidade, fica já esta ressalva. Hum, Pronto, então, iniciando aqui a minha parte da apresentação, portanto, sabemos que a OMT tem feito esforços junto dos seus membros para que haja aqui uma aposta num turismo mais inclusivo, com a participação da comunidade, em sendo aquilo que são os centros das políticas turísticas, através do quê? Da educação das pessoas que estão, dos residentes, também das empresas, da formação, da inovação, da introdução da tecnologia, e portanto isto é o que são as diretrizes que temos em termos mundiais para o turismo. E é lógico que o objetivo aqui é é impulsionar um desenvolvimento de um turismo mais inclusivo e sustentável no mundo. Pronto, e o turismo de base comunitária surge aqui como algo muito interessante para dar cumprimento a todos estes princípios. Pronto, o que nós podemos dizer claramente que os turistas vão e vêm, não é? Os turistas, mas os residentes ficam sempre no local. Este é um princípio que nós temos que ter quando pensamos no desenvolvimento turístico. É preciso dar boas experiências e autênticas aos nossos turistas para que eles possam exceder as suas expectativas e também para que possam fazer uma boa promoção do nosso território. Mas também é preciso dar qualidade de vida e aproveitar o turismo para dar melhor qualidade de vida aos turistas e não o contrário. Portanto, é preciso encontrar aqui um equilíbrio. E o turismo só funciona, nós vemos muitas vezes isto nas aulas, o turismo só funciona quando ele é bom para os turistas, para os visitantes e quando é bom para os residentes, porque senão as coisas não funcionam da mesma forma. E nós hoje começamos a assistir agora, no pós-pandemia, cada vez a maiores dificuldades, especialmente nos grandes centros urbanos, ou pelo menos onde há maior concentração turística, já há problemas de overtourism novamente. Portanto, os desafios são muitos hoje em dia ao nível do turismo. Pronto, aqui não vamos falar de overtourism, vamos falar de uma pequena localidade, ou um território de baixa densidade, que vê nisto uma oportunidade, sim, de fazer esse aumento da atividade turística e que ela contribua para a melhoria da qualidade de vida das pessoas que lá moram. E também para a sua valorização, depois também já vamos ver essa situação. Portanto, um bom lugar para viver é também um bom lugar para visitar. E este é outro princípio também que nós devemos ter quando pensamos no desenvolvimento turístico. Pronto, tenho aqui uma definição da Organização Mundial de Turismo do que é turismo de base comunitária. Portanto, estamos a falar em que o desenvolvimento turístico se deve situar em colocando a comunidade no centro da planificação, do desenvolvimento e da gestão do turismo. O que é que pretende este tipo de turismo? Melhorar a qualidade de vida dos residentes, trazendo para eles e para todos benefícios económicos e também protegendo aquilo que é o seu património e os seus recursos. E com isto, esta parte da proteção dos recursos também é muito importante, também vamos ver agora seguidamente, mas também oferecendo experiências de alta qualidade ao visitante. Ora, nós quando colocamos os residentes dentro do processo turístico, nós com certeza vamos ter um turismo muito melhor. E vamos ter os locais, os residentes, a, faz, a, de certa forma, a fiscalizar e a participar e a definir aquilo que é o turismo que eles pretendem. Portanto, serão sempre guardiões do seu território. E isso é muito importante. E vão ver também nos recursos a potencialidade que eles têm para poder tirar proveito disso. Pronto, este é o grande princípio do turismo comunitário, ou de base comunitária, como dizemos em Portugal. Eu tenho aqui um pequeno vídeo. Este vídeo até se calhar é muito interessante. Eu já o apresentei noutro sítio e não tínhamos aqui uma rede ibero-americana
participantes a assistir. Mas este até tem aqui algumas imagens que estarão ligadas a outro tipo de territórios, portanto, mas é uma explicação da importância do turismo base comunitário e dos benefícios que pode trazer. Ele está em inglês, eu vou partilhar. Se por acaso não ouvirem o som, digam-me, está bem? Mas eu penso que vamos conseguir. E então passava então à apresentação do vídeo. Não ouvimos o som, Ricardo. Terás que, Não? terás que descompartilhar e voltar a compartilhar lá ativando o som, se faz favor. Ok, pois eu não carreguei no. Está bem, peço desculpa. Não carreguei no botãozinho de compartilhar som. Então, não perdendo mais tempo. Path less traveled. Ok. E agora? The world is full of incredible places, but so many travellers go to the same ones. At Intrepid, we want to take the path less travelled, not just to avoid the crowds, but to empower the local people. We want to create the best travel experience ever. We want travellers to do and see incredible things, and for those experiences to have positive social and economic impacts on the host communities they visit. Community-based tourism, or CBT, is a type of tourism activity owned and managed by the community for the community. CBT contributes to community well-being by creating jobs, preserving cultural heritage and protecting the environment. For travellers, CBT is an authentic look into local life that's a truly unique experience. လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်ဒီလုပ်ငန်းကတူတယောက်တည်းအတွက်ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးအများဒီလုံးမဲ့ကြေးရွာလူတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့ဒီဒေသကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးမဲ့ CBT လူလူခြေပြုခေတ်သွားလုပ်ငန်းဆိုတာကိုကျွန်မရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကျွန်မအတွေ့အကြုံနဲ့ကျွန်မဆိုရင်ပို့ပြီးတော့တောင်ပြောစရာတွေရှိတယ်။ကျွန်မကကတော့ဆိုရင်ဒါကျောင်းကလည်းတပိုင်းတစ်စနဲ့ထွက်ခဲ့တာဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်းလုံလည်းမရှိဘူး။ဝန်ကလည်းမရှိဘူး။ကိုသုံးချိန်အမျိုးသားစီရတောင်းတယ်ကိုမိဘတိဆက်တောင်းတယ်။ကို CBT လုပ်ငန်းလုပ်လာတော့ကျတော့ဒီဖွဲ့ထဲမှာလည်းပါတယ်ဒီ SCTN ကကျွန်မတို့အရှင်ကနေဒါရကန်းတနန်းပို့တဲ့အတွက်ကျွန်မအဲ့ဒီမှာလည်းဝင်တဲ့အတွက်ကျတော့အဲ့ဒီဘက်ကလည်းဝင်ဝင်ရတယ်။ဟိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျမတို့ရကျမကတော့ရင်းနဲ့စာလို့ရှိရင်အခုဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဟိုပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်လိုလုံးဆိုကြအကြံဉာဏ်တွေထုတ်ဖော်ပြရတဲ့အတွက်နော်ဂုဏ်တွေအများကြီးယူရတယ်လို့ဟုတ် Travellers can go on a bike ride, plant trees and enjoy delicious home-cooked meals. Miing isn't your typical tourist attraction, but that's exactly what makes it so special. It's an amazing opportunity for visitors to see how their travel can be a force for good. ကြေးရွာရဲ့လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ဒီလက်စမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းကျမတို့စပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပြီးပါပြီ။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျမတို့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင်စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။စွမ်းဆောင်မှုတွေကလည်းပေါ်ပြမယ်ဆိုရင်လည်းအများကြီးရှိပါတယ်လို့ကျမတို့ပြောချင်ပါတယ်။ Pronto, espero que tenham gostado. Acho que explica muito bem aquilo que é o turismo base comunitário e os seus benefícios. Fala muito sobre a capacitação dos locais e o orgulho que eles também têm depois nesta participação. Isto iremos ver agora à frente, quando falar sobre os princípios do turismo base comunitário, é que todos estes elementos irão lá estar. Pronto, como sabemos, a ideia é melhorar aqui os meios de subsistência também dos residentes locais, promovendo aqui um turismo sustentável. Para isso é necessário e crucial envolver todos os residentes locais, também dar-lhes ferramentas para isso e preservar e promover o património cultural. Mas sabemos que o maior recurso que nós temos em todos os destinos turísticos são exatamente as pessoas. Portanto, esse é o recurso mais importante. É esse que nós pretendemos que participe no processo turístico. Pronto, ao nível dos princípios, houve agora recentemente em 2022 uma conferência da Organização Mundial de Turismo em que abordou esta temática e, portanto, foram definidos aqui alguns documentos interessantes que trouxemos aqui para partilhar. Pronto, mas são os princípios. O princípio da propriedade e do controle, ou seja,
a comunidade sentir-se envolvida aqui no processo turístico. A sua capacitação é fundamental e, portanto, também vamos ver que no projeto de Maceira isto foi uma preocupação muito interessante. Desenvolvimento das suas capacidades, educação, o respeito cultural e da preservação dos seus valores, da cultura, das tradições, a sustentabilidade ambiental, tentando minimizar aquilo que são os impactos negativos que o turismo pode trazer. A distribuição equitativa dos benefícios também é importante. No vídeo, a determinada parte, há lá uma senhora que diz que agora portanto, também está a beneficiar economicamente do desenvolvimento do turismo. E aqui é tentar fazer essa divisão por toda a comunidade. Portanto, o desenvolvimento não seria só para uma pessoa, mas sim para toda a comunidade. O bem-estar comunitário e a qualidade de vida também isto também beneficia tanto os residentes como os visitantes. Aqui também ao haver este tipo de turismo, desenvolvimento deste tipo de turismo, também há um comportamento, ou pelo menos há aqui uma possibilidade maior de haver um comportamento mais responsável por parte dos visitantes. Portanto, eles são envolvidos nesse compromisso. Há uma associação e colaboração de vários parceiros locais, também vamos ver isto no exemplo de Maceira. Há uma promoção da sustentabilidade a maior prazo, portanto, a largo prazo, e também uma maior resiliência e adaptação a pressões que podem existir externamente destas comunidades. Dizer que nos territórios de baixa densidade isto ainda é mais importante, porque promove a inclusão das pessoas, ajuda a lutar contra a redução da população, que é um dos problemas que nós temos em Portugal, mas em todo o mundo, e também reforça a coesão territorial. Quais são os benefícios? Os benefícios também estão muito ligados aos princípios, mas um desenvolvimento económico, potenciando os benefícios que o turismo pode trazer, quer para os locais, quer para as empresas que nela se implementem, a preservação cultural e a compartilha de uma cultura única que os residentes podem fazer de uma forma muito natural, ao contrário de se for uma empresa externa a fazê-lo num determinado território não o fará, a conservação do ambiente, o desenvolvimento comunitário, o empoderamento e a apropriação dos processos de tomada de decisão, também já tinha referido antes, e há aqui um aspecto muito interessante, que eu acho que também é de ressalvar, é que é a questão das experiências autênticas para os turistas. Portanto, que há aqui uma oferta, vamos dizer, uma oportunidade dos turistas não é se transformarem em locais, mas é fazerem parte da comunidade. E, portanto, eles estão numa atividade turística, mas são também parte dessa comunidade. E têm uma perspectiva diferente, uma perspectiva de quem é local, de quem é residente. E, portanto, há aqui uma interação autêntica e significativa com os residentes. E isso é muito positivo. Pronto, o desenvolvimento do turismo sustentável e a revitalização cultural, em muitos casos, também pode acontecer. É lógico que a revitalização cultural também não pode ser feita de uma forma artificial. Exatamente este tipo de turismo ajuda a que isso também não aconteça. Agora, para terminar aqui a minha parte, antes de passarmos ao projeto de Maceira, eu gostava só de apresentar alguns dos exemplos de experiências interessantes que este tipo de turismo pode trazer. E então temos as estâncias em família, portanto, será os homestays, portanto, o poder ficar em casa dos locais, não é? Ter uma imersão cultural muito intensa, portanto, poder ser alojado em casas de locais. Visitas e atividades dirigidas pela comunidade, onde os guias que vão fazer essas visitas são os próprios locais, portanto, ninguém melhor para poder contar histórias sobre aqueles territórios do que as pessoas que lá viveram e têm as suas histórias para contar. São aquelas histórias que depois os turistas se lembram quando regressam aos seus locais de origem. A participação em festivais e celebrações que vão decorrendo nestes territórios ao longo do tempo e, portanto, as pessoas têm essa possibilidade de participar. Experiências práticas e que têm a ver com aprender ofícios tradicionais. O voluntariado e projetos comunitários também podem ser muito interessantes para ajudar estas comunidades residentes a desenvolverem-se. Experiências culinárias e turismo gastronómico. Pronto, para quem estuda muito o turismo gastronómico saberá que na gastronomia é um bocadinho um espelho daquilo que é a identidade dos territórios, não é? Na própria culinária, na gastronomia, isso é possível. E então aqui as pessoas têm esta possibilidade de experimentar comida local, pronto, feita por locais. É muito interessante. Intercâmbio e narração de histórias, isto também é muito importante. Há uma linha deste desenvolvimento do projeto Maceira que vai diretamente ligada com isto, com o contar histórias por locais.
A participação nas decisões da comunidade, experiências baseadas também na natureza e no ecoturismo, ou seja, tirando proveito não só do património cultural, material, mas também do natural, e do material e do imaterial. E também programas de intercâmbio cultural. Pronto, com isto, espero ter feito aqui um enquadramento interessante daquilo que nós vamos agora a seguir. Passo a palavra então ao António. Eu vou deixar de partilhar aqui a tela, só para passar aqui. Ui, peço desculpa. O meu rato. Pronto. António. Penso que já estão a ver a minha apresentação, correto? Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite e pela oportunidade. Vou então apresentar o nosso trabalho com uma série Embaixadores da Aldeia. Uma série Embaixadores da Aldeia é um projeto que se desenrolou... Ups, já andei demais, não estava a funcionar. Se desenrolou na localidade onde estamos sediados, ou seja, podem ver pelo mapa de Portugal que estamos na parte interior norte, centro-norte, pronto, numa pequena localidade, num pequeno município de Fornos de Algodres, mais concretamente na aldeia de Maceira. É uma aldeia onde a densidade populacional é baixa, é inferior a 25 habitantes por quilómetro quadrado, mais concretamente a aldeia tem 245 habitantes, 50% são idosos, ou seja, temos uma população bastante envelhecida, temos poucos jovens e onde o nível de educação também é baixo. Isto para dar um contexto sobre a aldeia em si, para depois percebermos melhor o trabalho. A associação promotora é a Associação de Maceira, a associação local, onde na imagem da esquerda temos o nosso lar, é onde desenvolvemos o trabalho com a população idosa, mas antes de termos esta estrutura funcionava o apoio à terceira idade naquele que é a imagem da direita, que é hoje em dia o nosso hostel. Nós passámos as valências da terceira idade para o novo edifício e transformámos o antigo num hostel. E foi através da experiência que em 2016 começámos a ganhar com o hostel que verificámos que os turistas, quando nos visitavam, tinham uma integração na comunidade, uma envolvência bastante grande. E havia uma grande interação. E então isso levou-nos a pensar, por que não, para combatermos o despovoamento que se faz sentir nestes territórios, por que não aproveitar a aposta no turismo e muito resumidamente pensámos em integrar o turista nas atividades cotidianas da aldeia, isto de uma forma muito simplista, e promovendo aqui estratégias colaborativas que nos levassem a promover o turismo, a trazer gente e também a promover o envelhecimento ativo. O projeto tinha diversos objetivos, dentre os quais promover relações colaborativas e construtivas com a comunidade, com as empresas, com os agentes locais. Inicialmente o trabalho não foi fácil do arranque, mas depois tudo veio a melhorar. E eu já explico mais à frente o porquê. Este projeto tinha também o objetivo de cativar a população, trazê-los para o projeto, levá-los a participar e levá-los também a contribuir. Eles também, pelo meio do processo, também nos iriam dar e deram-nos alguns feedbacks daquilo que eles gostariam de também fazer. Ou seja, não foi um processo fechado, mas nós também auscultávamos quem connosco trabalhava, os nossos embaixadores, a população. Depois, tentámos ou procurámos criar experiências, um conceito em que a comunidade pudesse partilhar com os turistas as suas experiências do cotidiano, seja gastronómica, seja rurais, seja ao nível dos animais. Tentámos criar estas experiências numa oferta turística
levando assim a que conseguíssemos alcançar os resultados que iremos apresentar a seguir. Mas também considerámos que era bastante importante estarmos a fazer isto tudo, mas tínhamos que as comunicar para o mundo, digamos assim. E então temos também uma vertente do uso das tecnologias como um fator determinante na nossa comunicação e interação do projeto com o mundo. Este projeto teve três grandes atividades, trabalhou em três grandes atividades, que depois têm as suas subações. Foi um projeto que iniciou em 2020, setembro de 2020, os dados que estamos a apresentar referem-se a este período de setembro de 2020 a junho de 2023. Isto só para dizer que tivemos uma pandemia pelo meio, que levou a que tivéssemos que reformular muitas das atividades inicialmente previstas, tivemos que nos reinventar e tivemos que adaptar alguns dos objetivos inicialmente previstos à nova realidade. Pronto. Na atividade 1, a que lhe chamámos Embaixadores da Aldeia, procurámos basicamente criar um programa de capacitação para os nossos embaixadores, ou seja, através do programa de capacitação de guias comunitários, tentámos dar, no fundo, estruturar como é que haviam de receber o turista. O nosso povo do interior sabe receber bem, mas como, por vezes, temos pouca gente, quando vem alguém novo, perdemos-nos um bocadinho na conversa e alongamos-nos, então nós tentámos estruturar isso um bocadinho. Não quisemos tirar a essência, mas com pequenas notas do que é que podiam realçar em determinados monumentos ou locais. Depois tivemos uma outra ação, que era as casas partilhadas, que era a Rota das Famílias. Isto, inicialmente, o roteiro das famílias casas partilhadas, tínhamos previsto abrir as portas dos residentes a turistas e poderem vir pernoitar em casa deles, mas com uma pandemia pelo meio, com o medo que se gerou, tivemos que nos reinventar e então, em vez de termos o roteiro das casas partilhadas, passámos a criar uma rede, a rede Embaixadores da Aldeia, onde convidámos os alojamentos locais a fazer parte desta rede. Os alojamentos não só da aldeia, mas também do município, que era para a rede ser um bocadinho maior. Na terceira ação, temos os contadores de histórias. Aqui, basicamente, procuramos ouvir a população, recolher informação, para depois trabalharmos toda essa informação que recolhemos aqui na atividade 2 dos períodos inclusivos. E como é que fizemos isto? Por exemplo, agora já passando para a atividade 2 dos períodos inclusivos, na ação 1, tivemos a definição de rotas do património material e imaterial, ou seja, com a informação que recolhemos na atividade 1, fomos criar as rotas pedestres, onde temos atualmente 3 rotas criadas que podem os turistas desfrutar se por aqui vierem. De todas as histórias que fomos recolhendo, foi-nos possível também termos a ação 2, que é criar o teatro vivo, ou seja, foi uma peça de teatro que foi criada tudo com base em histórias de vivências da aldeia. Depois tivemos o Passeio das Hortas. Aqui, basicamente, toda a população, toda a família tem uma horta onde tem os seus pequenos cultivos, e então o que nós procurámos fazer foi abrir essas hortas ao turista. O turista poder ir, ver como é que se cultiva, participar e, na melhor das hipóteses, até levar os produtos do agricultor e o agricultor vender-los, se assim o entender. E uma outra ação também bastante significativa foi A Minha Mesa é a Tua Mesa, onde, pré-pandemia, pensámos também abrir a casa das pessoas e o turista chegava e comia o que houvesse, mas com uma pandemia pelo meio tivemos que nos reinventar. E então o que fizemos foi, lá atrás, na ação dos contadores de histórias, recolhemos receitas típicas, pratos gastronómicos tradicionais, e promovemos nós no nosso hostel esses eventos gastronómicos. Em vez de o turista ir à casa das pessoas, abrimos o nosso hostel e criámos lá os eventos onde os turistas puderam vir degustar essas iguarias. E, paralelamente, e consequência desta recolha, conseguimos também criar um calendário gastronómico onde, no fundo, associamos o produto
que a terra dá na agricultura, por exemplo, no mês de janeiro, associá-lo a uma receita que pode ser criada nesse mês de janeiro e criamos assim um calendário para todos os meses do ano. Depois, entrando na atividade 3, uma feira digital. Basicamente, foi utilizar as tecnologias e as redes sociais para promovermos o nosso trabalho. E esta foi, sem dúvida, um ponto-chave para o sucesso do projeto, porque, e eu digo isto porque nada nos serviria fazer tudo o que fizemos para trás se depois não o divulgássemos e não o dessemos a conhecer e não trouxesse depois mais gente. E este foi também um fator importante nos resultados que o professor Vítor irá apresentar já de seguida, uma vez que foi solicitado ao Instituto Politécnico da Guarda que nos fizesse o estudo de avaliação de impacto deste projeto. Vítor. Penso que me estão a ouvir. Estou aqui a ter um pequeno problema ok, penso que agora já está. Não estava a conseguir que o botão ativasse aqui uma outra apresentação. E, portanto, muito boa tarde. Penso que me estão a ouvir, certo? Certo. Ok, obrigado. E, portanto, como o António acabou de dizer, portanto, ou seja, a nossa maior tarefa dentro deste projeto foi, efetivamente, fazer o estudo de avaliação de impacto deste projeto. Este estudo resultou num documento. Esse documento é um documento público e portanto, pode ser consultado na internet. Dizer também que os resultados que vão ser apresentados a seguir estão, obviamente, contidos neste mesmo relatório, neste mesmo estudo de avaliação. A equipa de investigação, mais concretamente, Desculpem, aconteceu aqui qualquer coisa que eu não estava à espera. Ok, então outra vez. A equipa que trabalhou neste projeto foi composta por 6 pessoas. Obviamente que depois em Madeira e na aviação havia muitas outras, mas neste em particular era composta por estes 6 elementos que estão aqui discriminados. A metodologia de investigação que nós utilizamos foi uma metodologia de investigação normal, portanto usual, nada de extraordinário, em que começámos pela recolha de informação, depois basicamente fizemos uma caracterização do território e o próprio enquadramento do projeto. Numa fase 4, a avaliação do impacto propriamente dito do mesmo projeto e depois as considerações finais, as conclusões e perspectivas de evolução futuras, digamos que foi o último capítulo deste relatório. Em termos da amostra, basicamente aquilo que salta à vista é que a amostra é de uma população jovem, ou seja, até aos 30 anos, portanto o maior número situa-se até aos 30 anos, são mais mulheres do que homens, portanto temos 220 do género feminino e temos 125 do género masculino, e portanto também dizer aqui que houve uma grande participação de pessoas não portuguesas. Portanto, isto também acaba por enriquecer muito o projeto e acaba por mostrar o interesse que o próprio projeto acabou por despertar também nas pessoas que visitavam Maceira e portanto, na participação destas mesmas pessoas no projeto. Maioritariamente, há um grande número dos envolvidos na amostra eram estudantes e, portanto, também como facilmente se constata, havia aqui um nível de escolaridade, enfim, razoavelmente alto, o que também é bom e mostra o dinamismo e a importância do projeto para este tipo de público. Passamos então aos resultados das diferentes atividades. Portanto, a atividade, foram 3 atividades. A atividade 1 eram os embaixadores da aldeia e esta atividade era composta por 3 ações. Uma primeira ação era o programa de formação dos guias comunitários, uma segunda ação foi o roteiro das famílias, portanto as casas partilhadas, e depois uma terceira ação foi
os contadores de histórias de vivências da aldeia. Todas as ações e no fundo todas estas atividades vão ter o mesmo fio condutor, isto é, no fundo aquilo que vai acontecer é que elas foram todas feitas e, portanto, começa ou vai começar por uma descrição da própria ação e depois terminamos com alguns dados ou eventualmente alguns gráficos relativamente a estas mesmas ações. Então, nesta em particular, ou seja, da formação dos guias comunitários, e como já foi referido, portanto, houve aqui a preocupação, em parte, de seguir os princípios do turismo comunitário e, portanto, todas as atividades, todas as ações entroncam naquilo que foi apresentado na primeira parte desta apresentação, dentro destes mesmos princípios do turismo de base comunitária. Então, esta primeira ação, o objetivo foi proporcionar aos beneficiários uma formação específica. Para quê? Para que eles pudessem acompanhar e acolher os visitantes que visitavam Maceira e portanto, transmitir-lhes os conhecimentos que os mais velhos transmitiram e, portanto, poder fazer aqui este intercâmbio intergeracional. Foram 30 ações de formação que foram feitas. Houve também 30 ações de identificação e formação de embaixadores e estiveram envolvidas 2 empresas e instituições nesta mesma ação. Como resultado destas ações, aquilo que se conseguiu no final foi formar 12 guias comunitários, enfim, apenas um era mais jovem e todos os outros acabavam por ser um bocadinho mais, ou seja, de idades superiores. Portanto, mas penso que o resultado é significativo, ou seja, 12 guias formados, 12 guias comunitários formados é um resultado muito interessante e muito esperançador. Quais é que foram as principais competências e conhecimentos adquiridos? Basicamente, técnicas de comunicação, a parte de acolhimento e interação e depois também todo o património material e imaterial, quer da própria aldeia, quer das zonas circundantes ou dos territórios circundantes. Portanto, haver aqui um conhecimento profundo, ou seja, um conhecimento bom sobre aquilo que era o próprio património e, obviamente, para depois poderem partilhar esses mesmos conhecimentos ou partilhar as histórias desse mesmo património com todos aqueles que pretendiam e pretendem visitar Maceira. O projeto, como foi referido, o projeto não terminou, como é óbvio, ou seja, o projeto continua em funcionamento, não numa perspectiva de projeto e de financiamento, mas numa perspectiva de própria continuidade do projeto, porque o fim do projeto foi em 2023. Então, as atividades de formação nos guias comunitários incidiram basicamente nas que estão aqui descritas, nomeadamente em questões agrícolas, ou seja, atividades agrícolas, rotas e passeios pelo património e histórias da aldeia, a questão do moinho de vento, ou seja, que é um património muito significativo para todos os residentes da aldeia de Maceira, a própria igreja paroquial é outro edifício e outro ponto de interesse turístico muito importante e relevante também para Maceira e para a própria comunidade, e também o forno comunitário, que é sempre um local onde as pessoas, quando têm que fazer, enfim, o seu pão, os seus bolos, se encontram e podem efetivamente trocar ali algumas ideias e trocar algumas palavras, não só entre eles, mas também com as pessoas que os visitam. No final, portanto, foi perguntado às pessoas que fizeram a formação, aos embaixadores que fizeram a formação de guias comunitários, qual era o seu grau de satisfação na formação e, portanto, aquilo que é mostrado é que o grau de satisfação é efetivamente, ou seja, foi 100% muito satisfeito. O que também mostra, portanto, que efetivamente as pessoas gostaram da formação e que a formação
de alguma forma os valorizou ou consideram que a formação os valorizou. Ação 2.2, o roteiro das famílias e das casas partilhadas. Portanto, esta foi uma ação que efetivamente teve que ser remodelada, digamos assim, reinventada, porque estávamos em plena Covid e, portanto, havia aqui um sentimento complicado no sentido de partilhar espaços com outras pessoas e principalmente pessoas que, enfim, que não eram da família, que eram desconhecidos e portanto, era um sentimento complicado. E como se disse, portanto, houve aqui a necessidade de repensar esta ação e nessa situação, basicamente, aquilo que se pensou foi numa rede de alojamentos turísticos em que de todo o município de Fornos de Algodos, de todos aqueles alojamentos, ou seja, mais concretamente alojamentos locais, que se queriam colaborar com o projeto. E nesse sentido surge esta lista, ou seja, esta lista é do dia 15 de maio de 2023, portanto neste momento ela possivelmente estará alterada, ou seja, já há mais outros alojamentos que efetivamente fazem parte desta lista, mas estes foi os que se quiseram juntar na altura ao projeto. Portanto, temos aqui nada mais, nada menos que 13 alojamentos locais que integraram o próprio projeto. Depois, esta situação que vocês veem neste dispositivo foi retirado do website dos embaixadores da aldeia, portanto, da aldeia de Mateira, e houve sempre a preocupação de mais, ou seja, sempre possível, aquilo que fosse possível implementar no digital, fosse também passado para o digital. E, portanto, a rede de alojamentos turísticos, embaixadores da aldeia, portanto, este foi o nome que lhes foi atribuído, pode também ser consultada e, obviamente, depois ver algumas características, a localização e algumas das características dos próprios alojamentos turísticos. Tudo isto que está aqui está disponível no website dos embaixadores da aldeia. Além do digital, também se criou um documento em papel, uma brochura em papel, onde constam todos os alojamentos locais que fazem parte da rede. Obviamente que online temos muito mais informação do que temos aqui na parte em papel. E também foi criado, digamos, uma marca, por assim dizer, que os alojamentos locais podem exibir na sua recepção ou onde entenderem, a dizerem que eram membro da rede de alojamentos embaixadores da aldeia. Portanto, do lado esquerdo temos o documento onde está a lista da rede de alojamentos que fazem parte do projeto e do outro lado temos então essa distinção de membro da rede de alojamentos. Este é um exemplo específico do Hostel Entrifique da Associação Mateira e, portanto, é um hostel que acaba por ser bastante procurado, portanto, eles têm uma procura bastante interessante em termos de durante todas as épocas do ano, portanto, eles têm muitas atividades, fazem com estudantes Erasmus, muitas situações de Erasmus, e, portanto, este é um exemplo daquilo que é a rede de estabelecimentos ou de alojamentos que fazem parte dos embaixadores da aldeia. Vítor, eu não sei se tu pretendes mostrar alguma coisa, mas nós não estamos a ver nada, nenhum slide. Como? Nós não estamos a ver a apresentação neste momento. Desculpa? Estamos. Estou a ver. Eu estou a ver. Também então já. O problema é meu. Ok, tudo bem. Já está resolvido. Era um hostel muito bonito. Peço desculpa. Ok, portanto, íamos aqui. Okay, não, já me fizeste bem. Portanto, mas eu pensava que isto estava tudo a ser. Pronto, O problema foi meu, desculpa. Ok, sem problema. Muito obrigado. Portanto, então, estávamos aqui na situação do hostel. Então, todas as atividades no final tiveram um questionário. Neste caso foi um questionário aos hóspedes que tiveram nos diferentes alojamentos locais e foi-lhes perguntado
basicamente o que é que mais valorizaram quando decidiram visitar Maceira. E, portanto, fizemos uma nuvem, fez aqui uma nuvem de palavras, no sentido de tentar perceber qual era a palavra ou o conjunto de palavras mais relevantes. E, portanto, tiramos daqui que foi o património cultural, o próprio património natural e as experiências no mundo real como sendo aqueles três que de alguma forma se podem destacar. Depois aqui em quarto lugar temos a experiência anterior, ou seja, o facto de já terem visitado Maceira no passado, e isso também acaba por ser interessante para o projeto, perceber que as pessoas que já tinham visitado Maceira acabaram por, ou voltam outra vez, e às vezes isto em turismo é complicado fazer com que os turistas / visitantes voltem novamente ao mesmo destino turístico. Fizemos também, ou seja, aqui resolvemos colocar mais algumas informações e, portanto, perguntámos também se pensava regressar a Maceira, 54% disse que sim, portanto, se recomendavam Maceira como destino turístico, 46% disse que sim, com toda a certeza, e, portanto, 32% também disseram que sim, o que significa que são valores extremamente positivos. Qual o grau de satisfação em relação à hospitalidade? E tivemos 81% de muito satisfeitos. E qual o grau de satisfação relativamente ao alojamento? E tivemos 74% de muito satisfeito, sem descurar que 23% também estavam satisfeitos. Portanto, só houve aqui 3% que responderam que não estavam nem satisfeitos nem insatisfeitos. Portanto, havia aqui alguma indecisão relativamente a esta situação. E a parte aqui destes dados, portanto, são francamente positivos e mostram que as pessoas que visitaram Maceira globalmente estavam muito satisfeitas e satisfeitas com aquilo que vivenciaram. Terceira ação, da primeira atividade, e aquilo que temos aqui são os contadores de histórias. E o objetivo aqui dos contadores de histórias é valorizar e manter o património oral de Maceira. Portanto, o objetivo é que consiga recolher e registar as histórias que estão associadas ao modo de vida da própria população e as suas tradições, contos e lendas. Portanto, isto é algo que Maceira está a fazer, e está a fazer muito bem. Portanto, este registro efetivamente existe. Portanto, pretende com esta situação depois identificar áreas que possam converter-se em atrativos para o turismo, baseados em situações, a própria identidade da aldeia, a situação de pertença das próprias comunidades locais. E, portanto, aquilo que basicamente se pretende é que este património oral possa passar, ou seja um património que possa passar dos mais velhos ou da população, com idades mais avançadas, e que possam depois passar para os mais jovens, para assim se conseguirem de alguma forma se manter isto, quer numa perspectiva oral, quer depois numa perspectiva de registro, porque obviamente estas situações, e é mais uma situação importante de referir relativamente a este projeto, que é a tentativa e a concretização efetiva do registro destas situações. O que é que basicamente foi recolhido? 60 histórias de vidas, contos e lendas, e nestas 60 histórias recolhidas, basicamente foram identificados 10 lugares de interesse turístico, ou de interesse comunitário, ou de interesse para a própria localidade. Esta documentação, ou esta informação, ainda não está em formato digital, há de vir a estar em formato digital. Para já está em formato papel, mas eu presumo que muito rapidamente será passada para formato digital. O que é que, portanto, relativamente às vivências na aldeia, o que é que gostou mais, o que é que as pessoas ou os participantes gostaram mais? Foi a produção de queijo,
a cultura da região, história, património, tradições e música. Aqui, mais uma vez, a situação do Moinho de Vento. O Moinho de Vento é algo que está muito enraizado na população de Maceira e, portanto, é algo que lhes traz, enfim, recordações, boas recordações do passado. E uma coisa muito interessante é a última, que é a interação com os habitantes locais. Pronto, esta situação, obviamente, que é muito importante, e esta interação com os habitantes locais, obviamente, é um fator diferenciador e potenciador do próprio turismo e um facilitador do próprio turismo. Quanto ao grau de satisfação da participação, portanto, mais uma vez, entre o muito satisfeito e o satisfeito, nós temos mais de 80%, o que significa que foi mais uma das ações que nos parece ter tido muito sucesso. Como sugestões de melhoria, e aqui nesta imagem pode-se ver o moinho lá atrás, portanto o moinho precisa de ser restaurado, é a reparação, a restauração do moinho e utilizá-lo mais em atividades futuras. E se já a interação com os habitantes locais foi um fator diferenciador, aqui ainda é referido como haver uma maior interação com os habitantes locais. Portanto, o sentido de pertença à comunidade é efetivamente algo importante e que as pessoas, ou seja, quem visita um determinado local e uma determinada localidade, gosta de se sentir como membro integrante dessa mesma comunidade. E Maceira está a conseguir fazer isso muito bem. Atividade número 2, portanto, temos aqui os trilhos inclusivos. Foram quatro ações que se definiram aqui. Portanto, as rotas de património material e imaterial da aldeia e de zonas limítrofes, um teatro ao vivo, o Nós Somos a Aldeia, o passeio pelas hortas e a minha mesa é a tua mesa. Portanto, foram estas as quatro ações. O objetivo das rotas, foram criadas 4 rotas, e o objetivo é dar a conhecer a aldeia e os seus arredores. Como referi, foram criadas 4 rotas e há 16 elementos que fazem parte do património do território que foram incluídas nessas mesmas rotas. Aqui nós temos as rotas, portanto, e a identificação das rotas. Temos uma rota que é a Rota das Formigas, a Rota de Descobrir Maceira, uma Rota da Peregrinação a Santa Eufémia e uma Rota de São Pelágio. Todos os circuitos ou todas as rotas são circulares, ou seja, começam e acabam no mesmo sítio, e, portanto, há aqui, em cada uma delas, e como se pode ver nos gráficos, têm, embora, enfim, maioritariamente elas consigam ser feitas por um grande número ou seja, não haja grandes limitações em termos de público-alvo, mas elas, algumas têm partes de baixa dificuldade, algumas de média dificuldade e algumas partes de alguma dificuldade, mas não deixam de ser rotas relevantes e muito interessantes, e é mais um caso de sucesso devido aos participantes que têm participado e que têm feito as rotas e que se deslocam à aldeia para fazer efetivamente estas mesmas rotas. Portanto, aqui alguns exemplos dos participantes nas rotas, e elas passam efetivamente por sítios emblemáticos do próprio território e da própria aldeia. Perguntando aos participantes o que é que gostaram mais, foi obviamente a paisagem, ou seja, do espaço envolvente por onde passaram, que é um espaço envolvente muito interessante e que destaca claramente das restantes situações. Portanto, mais uma vez, o grau de satisfação relativamente aos percursos foi também que os participantes estavam muito satisfeitos. Em relação à 2.2, à ação 2.2, ou seja, o teatro, portanto, era no fundo esta criação da peça de teatro foi criada
como referido, a partir da recolha e recompilação de histórias da própria comunidade, e o objetivo era que houvesse aqui interação entre jovens e menos jovens, portanto, haver aqui uma interação intergeracional. E essa situação foi conseguida e depois vamos ver porquê. Este foi o folheto informativo da própria peça de teatro, e a peça de teatro foi apresentada uma vez no final do projeto e, portanto, está-se a equacionar, ou Maceira está a equacionar a possibilidade de apresentar a peça de teatro em outras localidades que não Maceira. Portanto, e basicamente foi perguntado aos atores o que é que eles, aos participantes, o que é que acharam interessante na peça de teatro, e basicamente aquilo que foi a animação, a motivação, o entusiasmo e a diversão. O grau de satisfação também é, mais uma vez, elevado, com 57% a dizer que estão muito satisfeitos. E aqui temos um exemplo daquilo que foi efetivamente a peça de teatro, a primeira edição, a primeira representação desta peça, Nós Somos a Aldeia. O passeio pelas hortas era para convidar os habitantes de Maceira a serem os anfitriões e compartilhar a experiência da sua horta com os visitantes, mostrando-lhes produtos e práticas agrícolas tradicionais que se praticavam, portanto, na aldeia. Em termos de resultados, houve um concurso, houve 12 hortas a candidatar-se a este concurso, 9 com acessibilidade e 3 sem acessibilidade. Portanto, aqui do lado direito pode-se ver um plano de mobilidade que foi desenvolvido para esta situação. Foram 27 ações realizadas para selecionar e estruturar as hortas e, portanto, temos aqui o plano de mobilidade e acessibilidade às próprias hortas. Os produtos das hortas são os produtos, enfim, diria eu, tradicionais da nossa região, ou seja, toda esta zona da Beira Interior, e temos então as batatas, as cebolas, como sendo as mais representativas, a parte da alface mais nesta altura mais quente do verão, tanto o tomate, o feijão, as abóboras e portanto, aquilo que basicamente está referido aqui nesta nuvem de palavras. A minha mesa e a tua mesa foi a ação 2.4 e, portanto, era para as famílias de Maceira convidarem, digamos, serem as anfitriãs e convidarem, digamos, os visitantes, os turistas, a partilhar a sua mesa através da gastronomia e depois do convívio com os próprios visitantes de Maceira. Portanto, esta situação foi explorada à semelhança daquilo que aconteceu com a partilha das habitações, foi depois explorada de uma forma, teve que ser reinventada e foi explorada de uma forma diferente. Portanto, as pessoas foram convidadas para espaços comuns, não propriamente na casa das pessoas, mas sim na sede ou nos espaços da própria associação. Como referido, penso que esta é uma mais-valia do projeto e muito interessante, foi criado um calendário gastronómico, em que esse calendário gastronómico, como referido, tem a ver com a situação para o mês de janeiro, há um determinado conjunto de produtos que são produzidos nessa altura e, portanto, a gastronomia está relacionada exatamente com esses mesmos produtos. Para fevereiro fez-se exatamente a mesma coisa e assim sucessivamente até dezembro. Portanto, como 3 situações mais representativas e que são, enfim, que são mais ou menos, que são tradicionais nesta zona, são as lagaradas, digamos, os enchidos e a parte, o Domingo Gordo, que é uma festa, um dia representativo no Carnaval, e um jantar típico português que também foi calendarizado. Portanto, aqui temos um exemplo daquilo que se passou no Domingo Gordo na aldeia. Portanto,
a colaboração entre todos e vê-se aqui depois todos os participantes também, aqui no canto inferior esquerdo, a participarem nesta mesma degustação destes produtos. Portanto, os produtos são basicamente relacionados com o porco, portanto, aquilo é maioritariamente carne de porco, alguns enchidos também, muitos, e depois uma sobremesa tradicional desta zona, que é o arroz doce e também o típico e famoso caldo verde, que se faz também por esta região. Mais uma vez, aquilo depois que foi perguntado aos participantes o que é que mais gostaram, e portanto o queijo e o vinho acabam por ser duas das iguarias mais, enfim, que são as mais representativas. Passamos para a atividade número 3 e aqui vamos falar um bocadinho na parte maceira digital, e esta é, digamos, a minha última parte da apresentação. E se alguém pudesse dizer como é que eu estou de tempo, eu agradecia imenso. Vítor, temos 5 minutos. Ok, pronto, é suficiente. É suficiente. Portanto, eu vou passar aqui um bocadinho sobre isto e falar um bocadinho sobre isto muito rapidamente. Portanto, houve aqui formação específica para a participação dos residentes de Maceira nas próprias redes sociais. Portanto, sabemos que esta não é uma tarefa fácil, mas fez-se. E, portanto, no contexto global foram formadas 14 pessoas, ou seja, residentes em Maceira. Dizer-vos que os dados são dados do projeto e, portanto, os dados, neste caso do Facebook, é de 1 de janeiro a 15 de maio de 2023, ou seja, de 2022 a 2023, e acontece exatamente a mesma coisa relacionado com o Instagram. Portanto, nós começamos a contabilizar os dados a partir do momento em que estas páginas foram criadas nas diferentes redes sociais. Portanto, isto são informações estatísticas, são insights das próprias páginas, valem o que valem, mas aquilo que é importante salientar é que elas são todas positivas e bastante positivas. Portanto, temos aqui mais algumas situações, por isso eu estava-vos a dizer que vamos passar isto muito rapidamente, até para terminarmos a parte da apresentação. Dizer que precisamos de trabalhar, ou é preciso trabalhar aqui um bocadinho mais esta situação, porque efetivamente está-se a atingir pessoas dos 45, ou maioritariamente pessoas dos 45 aos 64 anos. Portanto, é preciso repensar aqui um bocadinho ver como é que conseguimos que as outras faixas etárias possam estar também melhor representadas e chamar-vos a atenção para a variedade de cidades que visitam a página. Portanto, temos aqui algumas situações e também alguns países ou pessoas de outros países que têm residência em outros países que também estão a visitar a página. Maioritariamente é Portugal, com 65%, ou um bocadinho mais de 75%, mas depois temos a França, a Suíça, os próprios Estados Unidos, o Brasil. Portanto, isto está a conseguir chegar, está a conseguir ultrapassar fronteiras. No Instagram passa-se uma situação mais ou menos semelhante, portanto, os indicadores, isto são dados recolhidos da própria rede social, dos insights da própria rede social. Uma vez mais, estamos a atingir faixas etárias um bocadinho superiores, está bem? Portanto, aqui descemos aos 35 anos, mas é preciso melhorar também o alcance e os seguidores que estão efetivamente a seguir a página, e tal como acontecia no Facebook, também aqui temos pessoas de diferentes países a aceder à página. Foi criado também isto é o Facebook é o Facebook, melhor dizendo, é o Meta Business Suite, onde nós recolhemos estas estatísticas. Portanto, estas estatísticas são dadas efetivamente pela própria Meta, ou seja, a empresa detentora do Facebook, Instagram e outras redes sociais. E depois houve também a necessidade de criar uma conta no YouTube.
Portanto, e a Maceira é muito produtiva a fazer vídeos e vídeos de extrema qualidade. E então, para vos dizer que à data em que isto foi recolhido, havia 47 mais um vídeo, já vamos perceber o mais um, e havia qualquer coisa com mais de 50.000 visualizações destes vídeos. Eles foram, portanto, estavam divididos em 3 categorias e o número de categorias que foram escolhidas, ou o nome das categorias, são estas que estão aqui. Todos os vídeos, todos os participantes dos vídeos são pessoas de Maceira, ou seja, são pessoas que são de Maceira ou que estão relacionadas com a própria comunidade. Portanto, este vídeo viralizou e teve mais de 11.000 visualizações e continua a ter visualizações muito interessantes, e outros vídeos também de Maceira, porque uns acabam por puxar pelos outros, mas este é o mais representativo deles todos, com mais de 11.000 visualizações, o que é algo de extraordinário. Este era o mais um que eu vos estava a dizer, que é a situação do vídeo de fecho do projeto. Portanto, a associação resolveu fazer um vídeo de fecho, ele está no YouTube e, portanto, é uma síntese de tudo aquilo que foi o projeto e, portanto, é um vídeo que eu recomendo que, se tiverem curiosidade e interesse, possam efetivamente ver. A situação do website, portanto, com um website versátil e com características interessantes, uma app, ou seja, que está disponível para Android e para Apple, portanto, para iPhone, portanto, também com todas as informações relativamente ao projeto. E vamos fechar com o António. Obrigado, prometo ser muito breve. Que a questão, após se finalizar o projeto, é e agora? E agora estava e está criada uma base que importa agora alavancar de futuro. Há a possibilidade de alargar o âmbito territorial de intervenção, ou seja, nós só tivemos a intervenção durante este período na aldeia de Maceira. Se forem ver, e vamos já adiantar, se forem ver as nossas redes sociais, já não é Maceira Embaixadores da Aldeia, mas já é só Embaixadores da Aldeia, porque neste momento já estamos a trabalhar no upgrade e vamos trabalhar todo o município de Fornos de Algodres para já, nesta segunda fase. Tal como diziam os resultados, deveria-se aproveitar a motivação e disponibilidade das pessoas e das redes. Nem sempre é fácil arrancar com um projeto deste, nem sempre é fácil mobilizar a população, e a base está criada, agora é dar continuidade e tentar trazer novas pessoas. O potencial de desenvolvimento turístico das experiências ligadas ao modus vivendi da aldeia também se revelou bastante interessante. Nós, nesta altura, ainda não tínhamos, mas já temos hoje rotas temáticas criadas. Por exemplo, falou-se do moinho de vento, e permitam-me só este exemplo. A Rota do Pão, por exemplo, vão ao moinho de vento, veem como é que antigamente se moía o grão, se transformava a farinha, vão ao forno comunitário e fazem o próprio pão, cozem, e no final da caminhada têm o produto que fizeram disponível para comer ou para levar para casa. Este é apenas um exemplo. No próximo slide, revelou-se também ser bastante interessante a aposta na gastronomia como um produto diferenciador. Foi uma das atividades que nos trouxe também um feedback bastante positivo e que vamos continuar a apostar nela. Há uma necessidade de uma reestruturação contínua dos produtos que temos a oferecer ao turista, porque nós criamos as rotas temáticas baseadas na aldeia de Maceira, mas a aldeia ao lado já poderá ter uma outra mais-valia que temos que aproveitar, e então temos de estar em constante reestruturação. E requalificar também os agentes locais e territoriais. As parcerias revelou-se ser muito interessante e muito importante para o sucesso do projeto, e o acesso à internet e à infraestrutura digital é, hoje em dia, algo imprescindível e que tenho a certeza que fez a diferença no sucesso deste projeto. Da nossa parte é tudo, muito obrigado, e estamos abertos às vossas questões.
Muito obrigado aos colegas. Muito interessante o vosso projeto. Acho que, de facto, ficou aqui um conjunto de ideias e de espaço para talvez agora podermos cuestionar. Yo estoy solo intentando decir que es muy interesante este proyecto de base comunitaria. Es un verdadero turismo comunitario, un proyecto muy interesante en una pequeño pueblo en el centro de Portugal, centro interior. Yo ahora abro aquí un poco de tiempo para cuestiones, comentarios, reflexiones que quieran compartir con nosotros. Buenos días, les saludo de El Salvador. Bueno, me ha encantado lo que he escuchado. Me hubiera gustado entender un poquito mejor, pero sí agarré la base y el tema de todo esto. Este lugar es como un piloto para otros lugares. Han trabajado con otras municipalidades o con otros pueblitos como ese. Nosotros aquí, ustedes allá, el problema que tienen es que los lugares se están quedando solos con gente mayor. Aquí el problema es al revés. Nosotros tenemos muchísima gente en cada municipio y pues creo que la solución de muchos problemas para estos lugares es precisamente eso, el turismo comunitario. Y todo lo que dijeron, ¿no? Que hay que capacitarlos, hay que buscar guías, hay que darles un empoderamiento a las mujeres, porque son las que se quedan en casa trabajando y que pueden hacer los huertos caseros y todo eso. Me pareció que pues son soluciones que podemos nosotros dar en todos los pueblos del mundo, si es que tienen algún problema económico. Ese es hay más desarrollo en otros pueblos como este que nos han presentado. Lo he estado buscando mientras así, lo he estado buscando en internet. Facebook no lo he podido encontrar, pero pues tal vez nos pueden mandar los links para poder entrar también y ver más de lo que hacen. Leonor, yo he dejado el link de la página web en el chat, si queréis consultarlo mejor. Pero yo no sé. Sí, la Muchas cuestión gracias. de nada. Sí. E Lourdes, tantos links estão no site, mas eu aconselharia a ver o YouTube, o canal do YouTube, onde tem muitos vídeos diversos feitos à população local, muito interessantes. Eu já partilho no chat os endereços do Facebook, do Instagram e do YouTube para toda a gente ficar. Mas, António, respondo eu? Indiferente, como preferir. Sim. Ok. Então, na realidade, portanto, isto é um projeto piloto que foi desenvolvido pela Associação Maceira. Nós, Politécnico da Guarda, entramos numa fase já avançada do projeto e, portanto, este é um piloto nessa aldeia. Como foi referido, neste momento aquilo que se está a tentar fazer, ou que a Associação está a tentar fazer, é passar para o município, ou seja, a Maceira pertence ao município de Fornos de Algodres e, portanto, estão a tentar que todo o território, ou seja, todo o concelho de Fornos de Algodres possa ser integrado no projeto. António, se disser alguma coisa que não está correto, corrige-me, por favor. Corretíssimo, corretíssimo. Para ter uma coisa mais concreta, o município é constituído por mais 13 freguesias. Pronto, mais 13 aldeias. Pueblos. E, portanto, este é um projeto pioneiro, portanto, um projeto inovador que está a ser construído aqui nesta região
e obviamente que depois, ou seja, aquilo que se fizer, obviamente que depois pode ser explorado em outras regiões. Um dos graves problemas que nós temos em todo o interior de Portugal, portanto, eu não sei se ainda se recordam daquele. Eu se calhar vou só partilhar aqui, só para nós termos uma ideia exata do que é Portugal neste momento. Sí, sí. Deem-me só aqui 2 segundos para eu partilhar aqui novamente a apresentação. Eu vou partilhar tudo, portanto, estamos aqui e vamos voltar aqui ao princípio, porque isto é uma situação importante aqui, em que este é o mapa de Portugal e tudo aquilo que está preenchido a verde são territórios de baixa densidade. Não é? Ou seja, Portugal está extremamente desequilibrado, portanto, ou seja, deste lado aqui, portanto, é a zona litoral, ou seja, aqui nós temos o Oceano Atlântico, aqui embaixo o Oceano Atlântico e Mar Mediterrâneo, e aqui deste lado, ou seja, onde está escrito Fornos de Algodos, é Espanha. E, portanto, toda esta zona é a zona do interior de Portugal, e ela está a perder população todos os anos, aqui para população não só para o exterior, para outros países, como está também a migrar dentro do próprio país para toda a zona litoral. E como disse a colega, portanto, o nosso problema, ou seja, é como é que nós fixamos população no interior de Portugal. Portanto, há depois aqui outros problemas também mais ou menos interessantes e importantes, que é a taxa de natalidade em Portugal ser muito reduzida, portanto não estamos a conseguir, Portugal e de uma maneira geral toda a Europa, não está a conseguir repor em nascimentos, ou melhor dizendo, pronto, exato, ou seja, há poucos, ajudem-me, nascem poucos bebés, e a esperança de vida é cada vez maior. Portanto, nós estamos a ficar com uma população envelhecida muito grande e com uma população jovem diminuta. E, portanto, e isso reflete-se, e essa situação reflete-se maioritariamente no interior de Portugal. Vou falar aqui. Sí. Leonor, não sei se respondi. Eu só acrescentaria aqui uma situação ao que foi dito, que é quando o António explica como é que surge a ideia para este projeto, não é? Que eles, na verdade, são uma instituição que trabalha a terceira idade e, portanto, trabalha a área social do povo, né? Da aldeia. Mas eles depois, quando tiveram esta experiência de ter esta possibilidade de ter um hostel, portanto, de gerir um hostel, portanto, fizeram a transformação do edifício original da instituição, da associação, para o hostel, eles começaram a ver a necessidade também das pessoas terem, pronto, começaram a ver a interatividade com os residentes locais e que eles valorizavam muito isso, não é? E a partir daí começaram a ver que também seria uma forma muito interessante para os residentes locais participarem, mas para isso é preciso, lá está, empoderá-los, portanto, dar-lhes mais ferramentas, capacitá-los e envolvê-los. E eu acho que essa é a parte mais interessante deste projeto. E aqui as pessoas os visitantes têm a possibilidade de experimentar tudo o que é aquilo que um local já faz no seu dia a dia. Pronto, agora, se nós olharmos para este exemplo e reportá-lo para territórios deste género, penso que poderemos retirar daqui muitas orientações e os resultados que surgem deste e de outros poderão ajudar em futuros projetos. E o António, agora que estão a pensar em alargar o âmbito territorial deste projeto, para já só para o município, mas quem sabe no futuro para um âmbito maior, teria maior interesse em termos de dimensão de destino turístico, não é? Porque um destino não deixa de ser um destino turístico num território muito diminuto, mas oferece coisas que outros destinos não oferecem, que é exatamente pessoas com determinada idade que tiveram uma vivência muito ligada ao mundo rural e que foi a vida delas, foi ali. E, portanto, ninguém melhor para explicar, sei lá, qualquer pedra, qualquer cruzeiro, qualquer coisa que apareça na frente dos olhos destas pessoas, eles têm uma história para contar, não é? E acho que isso é muito interessante.
A Leonor estava a falar de terreiros com muita densidade populacional, não é? E quais são os desafios que estes têm? E são totalmente diferentes, é verdade. Mas envolver a comunidade no processo turístico é muito importante. Claro que a dimensão é diferente e os desafios são outros, mas nós entendemos que é sempre positivo, porque os locais serão sempre melhores embaixadores dos territórios e podem ajudar a que não sejam cometidos excessos, porque o excesso de densidade turística nos territórios também não é positivo. Portanto, tem que ser controlado. E ninguém melhor para controlar isso são os tais polícias do território, serão as pessoas locais. Pronto, não sei se também ajudou, de certa forma, a perceber um bocadinho daquilo que foi este projeto. Muito bem, Ricardo. Carolina, tú has puesto tu mano, no sé si queréis tomar la palabra. Y se ha quedado, ¿no? Se ha quedado parada. Sí, sí, sí. Claire tiene una cuestión en el chat que es, y yo tengo la misma. Si hay una barrera lingüística, sobre si la vocês... creación de la movilidad, que podamos acomodarlo y están optando por este tipo de recorridos y estadías. ¿Se cortó? ¿Puedo repetir? Sí, 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 por favor, Carolina, sí. Ok. La primera es si hay algún tipo de material en donde podamos tener soporte para el desarrollo de la movilidad y accesibilidad detallada para estos destinos. La segunda es qué características tienen los turistas que están optando por estos recorridos y estas estadías de casas compartidas. Não sei se entenderam, Vítor, Ricardo. Eu não consegui perceber muito bem. Penso que o António será a melhor pessoa para responder a estas questões. Sim, se eu percebi as questões, é o perfil do turista que nos procura. Sim. A segunda Sim. questão. E aliás, António, que procura o tipo de alojamento partilhado, que aqui nós designamos, julgo eu, vocês devem ter isso classificado como alojamento local, correto? Sim, sim. Pronto. Essa é a primeira pergunta. A outra tem a ver com o plano de mobilidade para chegar ao destino. Se de facto, pelo que eu entendi, há uma facilitação de estradas, de transportes públicos ou ferrovia para poder chegar facilmente ao destino. Sim, em termos de transportes públicos, sim. Chegando em Lisboa e Porto, aos aeroportos, poderão chegar aqui de autocarro, de comboio, e depois nós normalmente, se nos contactarem, até facilitamos o transfer para a aldeia. Em termos de plano de mobilidade que nós referimos no projeto, é a mobilidade de acesso às hortas, porque nem sempre são acessíveis, e então é a mobilidade, quando falamos do plano de mobilidade do projeto, é de acesso às hortas. Relativamente ao perfil do turista, temos diferentes perfis. Para o hostel, é mais grupos de jovens, é mais... por exemplo, hoje mesmo temos um campo de trabalho internacional a decorrer no hostel. Pronto, grupos de Erasmus, jovens para o hostel. Ao nível do alojamento local, que é as casas, é mais famílias. São diferentes. Porque nós, na nossa rede de alojamentos, temos diferentes tipos de alojamento. E em função do tipo de alojamento, temos diferentes perfis. No sé si ha entendido, Carolina, el programa de movilidad es para los huertos, ¿sí? Las huertas que tienen para producción agrícola, que tienen que hacer unos caminos para que puedan visitarla. La accesibilidad para el punto, para el pueblo, está bien. Tiene rutas, tiene transportes públicos, tiene todo. Claire y yo también, nosotros tenemos esta duda sobre o idioma de comunicação dos visitantes com outros países. Vocês capacitaram os guias para falar línguas estrangeiras ou, enfim... Não, é muito difícil. Estamos a falar de uma população que tem uma idade avançada e essa comunicação é difícil. Portanto,
o que é que nós fazemos? Quando temos grupos organizados e de alguma dimensão, temos tradutores. Há o contacto com os embaixadores, mas temos tradutores que ajudam na compreensão. Quando temos aquele tradicional turista que vem à descoberta e contacta com a população local, o que nós temos verificado é que, mais uma vez, recorrem muito à tecnologia, nomeadamente ao Google Tradutor, no sentido em que quem vem fala no idioma que tem para o telemóvel e o telemóvel reproduz em português, por exemplo. É como é estabelecida a comunicação. Só uma dúvida. Sim. A cobertura de internet é boa nessa zona? Sim, pelo menos os alojamentos locais têm boa cobertura de internet, fibra. Na aldeia há um ponto central onde há internet gratuita também. Bem. Mas hoje em dia, digamos que o turista proveniente da União Europeia, não havendo agora os roamings, quase que tem dados móveis também aqui. Uhum. O Héctor coloca duas perguntas no chat. Quanto tempo levaram a fazer este projeto? Portanto, quanto tempo foi a duração do projeto? E quantas pessoas estiveram na equipa de organização do projeto? O projeto começou em setembro de 2020 e terminou em junho de 2023. Portanto, não chegou a fazer aqui os 36 meses, mas tivemos aqui cerca de 33 meses, mais ou menos, de implementação do projeto. Tivemos 2 técnicos, 2 pessoas afetas a 100% ao projeto e depois íamos tendo, contratualizávamos em função das necessidades e pontualmente. Muito bem. Cristiano, gracias por tu pergunta, é muito interessante. O Cristiano pergunta se há algum apoio neste momento especial, seja da CCDR, à luz do centro do PO regional, seja de algum tipo de apoios ou do Estado para potenciais empreendedores na área do turismo rural no território associados a este projeto. Sim, sim. Em Portugal há programas de apoio ao incentivo ao turismo rural e há muita gente a aderir e há outros, isto tem crescido de tal forma que há até investidores privados que estão a requalificar as suas habitações sem recorrer a esses fundos, mas há apoios para quem necessita na ordem de 30% mais ou menos a fundo perdido, mediante objetivos. Sí. Yo no sé si han entendido, Cristian, mas aquí en Portugal nosotros tenemos algunos programas financiados por la Unión Europea. Esos programas te dan la posibilidad de tener una pequeña parte de no reembolsable. El dinero no tienes que pagarlo, que se queda contigo. 30% de ese dinero. Los otros 70% puede ser acomodados en otros programas o con tu propio dinero. Es una mistura que es posible aquí en Europa. No sé si hay más cuestiones. Sí, estos festivales gastronómicos, ¿cada cuánto las hacen? Y si pues cada festival gastronómico, me imagino yo que le llega muchísima gente o no. Porque pues son lugares que habría que, como yo le digo aquí a los locales, que muchas veces hay que aprender a decir que no, que hasta aquí, ¿verdad? Tienen una capacidad de carga. Cada cuánto hacen los festivales y cómo se les llena, pues es muchísima gente. Hay que saber hasta dónde se reciben las personas. Não sei se algum de vocês percebeu. Se eu percebi o festival gastronómico, como é que nós o promovemos? Não, tem a ver com como é que fazem gestão de uma afluência repentina de muita gente a um festival gastronómico que possam desenvolver pontualmente numa das vossas ações.
nós abrimos inscrições, até porque normalmente temos o espaço controlado, não é? Normalmente os almoços, como explicámos, tiveram que ser transferidos para o hostel e têm a capacidade máxima de 70 pessoas. Sí, Leonor, has entendido que abren una fecha para una inscripción, tenéis 70 personas, el máximo, delimitan una carga máxima por evento. Sí. E depois existem outros festivais gastronómicos no território, mas normalmente no maior centro urbano, por exemplo, do queijo da Serra da Estrela, muito famoso, e em Fornos de Algodres eles fazem esse festival. E aí tem uma afluência grande de pessoas, com uma atividade cultural diversificada, mas não autêntica em alguns aspectos, mas noutros já com a importação de, sei lá, de cantores nacionais e, portanto, estamos a falar de outro tipo de festival. Sim. Mas aqui, no âmbito deste projeto, neste pequeno pueblo, era dirigido às pessoas que estavam lá e mais do que propriamente para captar muita gente de fora, porque penso que isso não aconteceu tanto. Carolina ha puesto aquí una cuestión también, que é dentro do grupo que foi capacitado pelas redes sociais, são aqueles que agora utilizam-no para promover o destino ou a aldeia? Não, Como é que gerem estes serviços, não é? Que são pagos? Como é que é feito o fluxo económico deste produto, digamos assim? Não, a capacitação foi para os embaixadores, foi para as pessoas da aldeia, porque não tinham muito contacto com as redes sociais. Os filhos que estão imigrados em outros países, França, Suíça, Alemanha, ligavam a dizer que os viram, e então houve aqui a necessidade de também fazer compreender às pessoas da aldeia o que era isto das redes sociais, como é que apareciam, e isso foi uma mais-valia, que chegávamos a um ponto, já não éramos nós que os procurávamos para filmar, mas eram eles que queriam aparecer para que os familiares lá fora os vissem. A gestão das redes sociais, isso é a associação com os fundos que angaria para promover o projeto que paga a gestão das redes sociais. Muy bien. Cristian, ¿quieres poner una cuestión o ya has levantado tu mano? Hola, buenas. Sí, gracias. Primero que todo, agradecer por la invitación, muy interesante lo que comentan. Mi pregunta es la siguiente. Respecto a lo que hemos visto en redes sociales las últimas 2 semanas, del malestar de los residentes en Barcelona, producto del turismo de masas, este proyecto, al tener una promoción y una difusión en redes sociales, ¿considera ese aspecto como una amenaza o una posible fortaleza dentro de la que pueda llegar a opinar la comunidad respecto al turismo de masa, o que esto derive en una llegada de muchos más turistas a esas regiones? Gracias. Localmente, não sei se depois querem complementar, o professor Vítor ou o professor Ricardo, localmente eu acho que o que é um problema em Barcelona poderá ser uma oportunidade para nós, no sentido em que na pandemia toda a gente quis fugir dos grandes centros do turismo de massas e o interior esta região acabou por beneficiar com isso. Com este problema de Barcelona a limitarem, possivelmente de futuro, a limitar mais a atividade turística, poderá nos beneficiar trazer turistas para outros destinos como o nosso. Gracias. Só complementar aquilo que disse o António, e portanto concordando obviamente com tudo aquilo que ele disse, mas o nosso problema é, ou seja, a maior parte destas aldeias e destas localidades, o problema não é terem turismo de massas, ou seja, terem muito turismo. O problema é exatamente o contrário, ou seja, não têm turismo. Nesta altura, ou
a maior parte deste tipo de povos e de aldeias, e mesmo de cidades e vilas maiores, é como é que conseguem captar mais turistas nacionais e internacionais e aumentar o número de pernoitas, ou seja, de noites dormidas nas localidades. Portanto, esse é efetivamente um problema mais ou menos interessante que tem que, enfim, que se está a explorar e que se está a tentar resolver no interior de Portugal. Por exemplo, Lisboa pronto, a situação é uma situação complexa, portanto há imensos turistas, o Porto, idem aspas, algumas cidades, Coimbra também tem problemas de sobrecarga turistas, muitos turistas, mas depois a realidade portuguesa para outras cidades é a contrária, portanto há um déficit de turismo nas cidades. Por exemplo, a vila mais próxima de Maceira é Fornos de Algotres e, por exemplo, Fornos de Algotres é uma das vilas menos procuradas em termos turísticos. A própria Guarda, que é onde nós estamos, onde está o Politécnico da Guarda, que é a capital de distrito, é muito pouco procurada em termos turísticos. Portanto, a preocupação das autarquias e a preocupação das entidades locais de governo, aqui da cidade da Guarda, é como é que invertem esta situação e conseguem captar a atenção dos turistas e trazer para cá turistas. Eu acrescentava só que, se calhar, uma das maiores ameaças no futuro para uma localidade como Maceira será o falecimento destes embaixadores e, portanto, haver menos pessoas no território. É certo que as que lá estão poderão também transmitir normalmente aquilo que é a cultura e a tradição local, mas estas pessoas que atualmente foram incluídas neste projeto são pessoas com uma sabedoria que os mais jovens já não têm, portanto, são outro tipo de gerações. E, portanto, eu diria, e por isso é que foi muito interessante que este projeto fez o registro de há o registro em vídeo, como vocês poderão ver no YouTube e noutras plataformas, e também há o registro em papel, em documentos de muito desta sabedoria, porque esta sabedoria não vamos encontrar novamente, e, portanto, isso também é uma ameaça, de certa forma, para o território. Não sei se António se concorda. Mas às vezes eu lembro que uma das preocupações, e há bocado falando no Festival Gastronómico, numa conferência em Celurico da Beira, que é o município mesmo ao lado de Fornos de Algodres, uma das preocupações do técnico de turismo, uma vez numa conferência, foi ele dizer que tinha receio era que não houvesse pastores, não sei como se diz em espanhol, mas pessoas que tratam, que cuidam das ovelhas, não é? Dos rebanhos e que produzem o queijo. Porque se não houver queijo, já não há festival do queijo. E, portanto, estas pessoas estão a desaparecer, são poucas, os jovens não aderem tanto. E eu diria que não, pronto, nós estamos aqui numa realidade totalmente diferente da realidade de Barcelona, mas Barcelona também, para quem trabalha ao turismo, é uma preocupação muito grande. Eles antes da pandemia já tinham este problema, não é? Há muitos documentários sobre Barcelona, Dubrovnik, Veneza, não é? Portanto, territórios, cidades que depois também estão muito ligados ao turismo de cruzeiros, de cruceiros, não é? Que atraem muitas pessoas em determinadas horas no território, portanto, é um forte impacto. E eles já tinham este problema. Agora, as pessoas estão com um pouco menos de paciência, não sei se também derivado da pandemia, e portanto os movimentos sociais agora vão ser mais fortes. E isso é uma preocupação. É lógico que este exemplo não tem nada a ver com isso, não é? Já estamos a falar de um exemplo oposto. Mas para quem trabalha ao turismo, tanto um como o outro são preocupantes. E lá está, são os grandes desafios que temos pela frente e temos que ajudar neste desenvolvimento em todos eles, quer nos grandes centros urbanos, quer nos territórios de baixa densidade. Totalmente de acordo, Ricardo. Para terminar, já estamos em 2 horas, muito interessante, 2 horas de 120 minutos, muito bom, muito ricos. Deixaria as últimas perguntas que a Claire deixou no chat. Tem a ver aqui com esta questão do vosso questionário, em que tem 75% portugueses e 10% franceses. Eu quase que arriscaria uma resposta, mas não a vou avançar de França. Isto tem a ver com uma questão cultural e se calhar de uma
Será essa a de resposta? uma parte da nossa população que é imigrante e, portanto, tem a ver. Mas, enfim, deixaria para vocês, não é? E porque é que Espanha não está mais, enfim, presente. Y Claire, una respuesta muy franca. En Portugal tienes 65% de internacional, de turistas internacionales, y 35 portugueses. Es una cuestión de desequilibrio. Ahora, en el interior de Portugal tienes más mercado portugués do que mercado internacional. Más el aglomerado, el total del país, es un desequilibrio enorme. Más yo deseo a mis colegas para el resto. No sé si Sim. quieren responder a... Gracias por el dato, muy interesante. Es una disproporción muy diferente a la nuestra. Sim. Ter mais seguidores franceses do que espanhóis nas redes sociais, na minha opinião, deve-se ao facto de os filhos da população residente em Maceira estar maioritariamente imigrada em França e os seus familiares. E eu penso que é essa a justificação. Muy bien, muchas gracias. Obrigado por esta... Obrigado, nós. Obrigado. nós. Fue muy interesante. Muchísimas gracias. En Portugal tenemos una expresión muy propia que dice, y voy a intentar traducir en castellano, somos pocos, pero muy buenos. Eso. Muchas gracias. Que se quedarán el vídeo Un poco de para orgullo que... nacional. Sí. Sí, claro. Que quedamos este vídeo después, que después Lorena ya disponibiliza en todos los puntos. Fue un placer personal tener esta oportunidad. Gracias, Claire, por la oportunidad de invitación de moderar este debate. Es un punto que es muy importante, que es una reflexión sumaria, muy sumaria de estos 120 minutos, que es el facto de que el futuro del turismo está en las comunidades, no en la masificación del fenómeno. Son las comunidades, los residentes que tienen el papel de desarrollar los territorios de modo muy equilibrado y no desequilibrado, como intenté ahora explicar. Fue muy interesante. Este es un micro más grande proyecto que tiene una capacidad de replicación muy interesante. Parabéns a vocês que tiveram a coragem de entrar no interior de Portugal e de ousar em colocar o turismo em uma outra perspectiva. É muito interessante. Nós no Alentejo vivemos exatamente o mesmo problema que vocês têm no centro, e parabéns pelo trabalho. E gostava muito de ver esse trabalho publicado também numa revista científica. Acho que fazia falta, está a fazer falta de literatura científica, estudos de caso destes e não mais do mesmo. Y yo estoy diciendo que en la literatura científica estamos publicando papers siempre iguales. Y hay una carencia de estudios estudios que nos muestran la realidad de los territorios, haciendo ciencia con la realidad de los territorios. Este es un problema global de la ciencia social y del turismo, más es un problema que tenemos que invertir. Y nosotros, académicos, tenemos que hacer este papel de mostrar al mundo que tenemos estudios de caso muy interesantes, con modelos de desarrollo diferenciados y que son muy importantes para las comunidades. Bueno, para mí, no sé, Juanjo, una última palabra, Juanjo, si quieres, no sé, Ricardo. É só pequena parte, porque tivemos já presente, a nossa colega Elsa, que não está aqui, esteve já presente numa conferência em Espanha, em Saragossa, e já tivemos uma publicação na revista, saiu agora esta semana. E tivemos também em maio no Infutur, em Aveiro, na Universidade de Aveiro, onde fizemos a apresentação de três apresentações, em várias, uma mais ligada às tecnologias, outra mais ligada ao turismo de base comunitária no seu todo, e que vai também ter a publicação, esperemos nós, brevemente na revista de Turismo e Desenvolvimento da Universidade de Aveiro. Portanto, nós estamos, por isso é que eu disse no início que nós também já passamos a ser embaixadores. Somos uns embaixadores, mais diplomatas, ministros de negócios estrangeiros, não é? Mas estamos a fazer isso. Eu já estive também em 2 conferências, até na Macedónia,
também ligado a uma instituição egípcia, e o António tem estado a juntar-se a nós, tem estado sempre connosco também nestas, ou seja, trabalhamos em conjunto, tanto os elementos do Politécnico como da associação. E temos conseguido isto, e vamos também conseguir em termos científicos também estas publicações. Era só para arrematar e dizer isso, que Obrigado. acho que também. E obrigado pelos elogios também, e especialmente à associação e ao António que Exato. desenvolvem estes projetos. Muy bien. Juanjo, cuando queréis dejar No, la yo nada, yo sección. ya repetir el agradecimiento y también agradecido también por esa buena experiencia que habéis compartido y como veis desde el lado de allá resulta también muy interesante para ver esos aprendizajes que estáis poniendo también sobre la mesa, en qué medida algunas de esas partes pueden ser replicadas en otros espacios latinoamericanos, ¿no? Pienso que este espacio de aprendizaje lo tenemos que mantener porque es muy interesante y después, sobre todo, mantener el hilo de contacto porque seguro que lo que comentaba Leonor pasa también en otros países también y tenemos que empezar a reflexionar sobre cuestiones nuevas que aparecen y que en algunos países se buscan unas soluciones y me estoy refiriendo también a esto tan reciente de la masificación, ¿no? Y cómo la capacidad de carga tenemos que empezar a aprender a medir. Yo he visto algunos ejemplos muy interesantes que no los he visto aquí en nuestra comunidad y pero quizás porque no tenemos todavía ese fenómeno, ¿no? Pero sí que nos tenemos que ir en algún momento preparando para ello porque el turismo comunitario, el turismo rural, el turismo de interior va a tener cada vez mayor atractivo y hay que preparar a las comunidades para todo ello. Por tanto, este espacio que Iberatur nos brinda, aprovechémoslo también para compartir y sobre todo soluciones y, como decía Cristian, también posibles amenazas, ¿no? Que podamos prever como ya se están preveyendo también en vuestro caso, pero es una experiencia enorme la que hemos podido conocer hoy, ¿no? Más a fondo. Gracias y bueno, hasta la próxima, ¿no? Que tengáis feliz verano y los que lo tengáis y después ya a la vuelta de septiembre, en este caso, pues retomaremos toda la actividad y como os decía, reiteraros la invitación a participar en el 9º encuentro de Huila del 5 al 10 de noviembre. Hasta la próxima y gracias, Jaime. Muchas gracias. Gracias.